Está no ar a 6ª temporada do podcast #Observatório. Eu sou Larissa Oliveira, doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFJF e vou guiar vocês na temporada Audiobox, Literacia Midiática em Debate. Esta temporada é resultado dos seminários de formação em literacia midiática promovidos pelo Observatório da Qualidade no Audiovisual. Neste 5º episódio, receberemos a professora Maria José Brits, da Universidade Lusófona, em Portugal. Ela é membro da direção do Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Culturas e Novas Tecnologias, chamado CICANT, e coordena vários projetos sobre jovens e notícias, financiados por fundações europeias de ciências e tecnologias. Maria José vai debater as literacias críticas e os contextos das nossas vidas, trazendo um olhar sobre jovens, notícias e produção midiática. Então, chega junto em mais uma reflexão sobre literacia midiática no podcast #Observatório. Olá, Maria José, seja bem-vinda. Eu quero começar agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Acho que a conversa vai ser super proveitosa. Eu começo por agradecer muito mesmo este convite e muito particularmente, se me permitem, no nome da professora Gabriela Borges, e agradeço muito também a toda a equipa do Observatório da Qualidade no Audiovisual, que de facto tem um trabalho já muito forte, muito sedimentado nestas áreas que aqui nos juntam, e portanto é com um enorme prazer que eu aqui estou e mais uma vez agradeço o convite. Você pode nos falar um pouco mais sobre o conceito de educação midiática? Eu começaria, se calhar, por este contexto que a mim também me parece importante no contexto do meu próprio trabalho de investigação e das equipas com as quais tenho a felicidade de trabalhar ao longo destes anos, que é esta ideia de pensarmos a educação para os média. Esta a ideia da conceptualização e da própria definição é algo que eu tenho vindo também a discutir com alguns colegas com os quais trabalho, e que se prende com esta ideia de este ser um conceito dinâmico, não é? Muito dinâmico, mas em todo caso eu cada vez mais considero que por vezes é importante nós pensarmos dentro deste conceito dinâmico, mas também mais geral de educação para os média, que nos faz pensar nestes contextos, nesta ideia de nós pensarmos o que é o acesso aos média, o que é a utilização, não é? O que é também a própria participação nos média, e todos estes aspectos continuam a ser fundamentais quando nós pensamos as literacias. Em todo caso, às vezes eu sinto que, apesar do conceito albergar praticamente tudo o que nós trabalhamos, que às vezes pode ser interessante especificá-lo, não é? E quando eu digo isso, por exemplo, quando eu estou a trabalhar questões mais específicas relacionadas, por exemplo, com questões de cidadania, com questões de consumo e apropriação, por exemplo, das notícias. Parece-me importante, portanto, ter aqui um contextual mais específico, ou, por exemplo, se estiver num contexto de trabalho como aquele que eu tenho vindo a desenvolver, em especial nos últimos anos, que é um contexto de trabalho participativo, no qual as equipas de investigação procuram ter ao máximo, e é sempre um processo de aprendizagem, mas que procuram ter com as comunidades com as quais trabalhamos e aprendemos um processo comunicativo e educacional, digamos assim, dialético, não é? Nós estamos num processo ainda mais específico dentro da área da educação para os média,
que é, por exemplo, o processo da edocomunicação, o contexto da edocomunicação, que também, obviamente, e sei-o bem, é um contexto de trabalho muito caro a algumas das pessoas que aqui se encontram. Portanto, tenho trabalhado muito com estas especificidades dentro da educação para os média, por exemplo, as literacias para as notícias ou com as notícias, as literacias cívico-mediáticas e também com duas ideias particulares que de alguma forma se cruzam muito, a educomunicação e também as literacias críticas, porque me parecem duas áreas específicas deste saber que estão em grande cruzamento e com grande intrusão. Portanto, este processo é, como também eu procuro aqui dizer, um processo dialético, não é? Um processo dialético que, enfim, que vai tentando corresponder e responder aos reptos que se vão colocando nos projetos nos quais eu tenho estado envolvida, sobretudo nos últimos anos. Maria José, como você tem desenvolvido a área da educomunicação nos projetos que você trabalha? Muito em particular no espaço em que estou hoje, não é? Que é um espaço virtual que nos agrega a todos, mas é também um espaço simbólico de instituições para quem este conceito é muito importante, e isto tem sido algo, esta ideia da educomunicação tem sido de alguma forma um contexto muito específico nos trabalhos que tenho desenvolvido e muito em particular nos dois trabalhos dos quais irei falar com maior pormenor hoje. E parece-me aqui muito importante esta ideia da comunicação a partir da pedagogia, mas também a pedagogia nesta dialética intrínseca com a comunicação. E obviamente aqui quando nós pensamos nesta dialética e no espaço pedagógico em particular, não nos concentramos apenas na educação formal, mas também na educação não formal e cada vez mais e também aqui com um peso e uma influência muito grande das redes sociais na educação informal, não é? Portanto, estes espaços todos acabam por ter aqui uma dialética muito importante e um reforço muito importante. E hoje não trouxe aqui uma citação que eu gosto muito do Paulo Freire, mas de alguma forma ela está aqui na minha mente, não é? E é algo que eu penso que se cruza aqui com estas duas propostas de Kaplan e Oliveira, que é esta ideia de que transmitir o conhecimento é transmitido e é também aprendizado, não é? Utilizando aqui uma expressão do português mais do lado do Brasil, não é? Através da prática, não é? E no fundo a transmissão do conhecimento significa o criar bases para que as pessoas consigam utilizar esse próprio conhecimento no seu dia-a-dia, não é? E portanto isto é algo que para mim me parece muito importante, e eu quando dizia há pouco que aquele conceito mais genérico de educação para os média, eu sentia que às vezes ele não era suficiente no trabalho que tenho vindo a desenvolver, também por isto, porque acaba por ser, apesar da sua dinâmica, acaba por ser um conceito ou uma interpretação que eu penso que ainda assim às vezes está pouco enraizada naquilo que são as necessidades do nosso dia-a-dia, não é? E as necessidades do nosso dia-a-dia não se compadecem às vezes com esquemas de pensar os média e a educação para os média que não se traduzem diretamente nas dificuldades, por exemplo, que nós temos
na nossa vida cotidiana. E por isso mesmo, eu dizia há pouco que me parecia mais profícuo pensar na educação para os média e em especificidades que lhes são inerentes, nomeadamente no âmbito do trabalho que eu desenvolvo. Nós sabemos que o jornalismo possui uma ligação com a educação e a democracia, não só com adultos, mas também com jovens e crianças. Você pode trazer um pouco da sua perspectiva sobre essas dimensões? Eu antes de ser académica era jornalista e, portanto, eu ainda tenho a minha carteira profissional, embora hoje já não exerça, mas de facto fiquei aqui sempre com este contexto de vida que eu trouxe também para a academia e, portanto, o trabalho tem sido muito marcado por esta ligação ao jornalismo. E aqui nesta ideia, o jornalismo em ligação com a educação e a democracia. E que é aqui visto em diferentes perspectivas por diferentes autores, embora todos convocados e todos convergindo para esta ideia de que o jornalismo lá está, esta conexão com os contextos educativos e os contextos democráticos que me parece importante. No meu caso, por exemplo, e no caso dos projetos que eu tenho liderado, nós temos trabalhado esta ideia do jornalismo como ferramenta educativa. O jornalismo como ferramenta educativa, por exemplo, foi algo que foi trabalhado muito no âmbito do projeto Radioactive e também vai ser trabalhado e foi trabalhado nos projetos que eu vou de seguida apresentar, prende-se com esta ideia de quando estamos a trabalhar com as comunidades, e lá está num processo edocomunicativo, tentarmos convocar o jornalismo para desenvolvermos esse trabalho de investigação à ação participativa. Por exemplo, a utilização para trabalhar com crianças e jovens, a utilização de técnicas como, por exemplo, a entrevista. Eu gosto de dar sempre este exemplo porque, por exemplo, para preparar uma entrevista nós temos de ter sempre um trabalho de grande fôlego, não é? Qualquer um de nós não nascemos e não crescemos, não é? Com a facilidade de, por exemplo, falarmos com as pessoas que passam por nós na rua, com as quais nós não conhecemos. Os jornalistas têm de ultrapassar essas barreiras e têm de falar com quem não conhecem, não é? É sempre um processo de confrontação, em especial no início, e sobretudo quando nós estamos a trabalhar com crianças e jovens, é um processo de confronto, não é? Um confronto com a necessidade de pesquisar sobre aquele tema, o confronto com a necessidade de falarmos com pessoas que não conhecemos e depois editar também esse mesmo trabalho. Portanto, na minha perspectiva mais particular, tenho trabalhado estas dimensões. Por exemplo, a Lynn Schofield Clark, que é uma das autoras-chave na área dos estudos sobre crianças, jovens e jornalismo, tem trabalhado muitas dimensões nesta área, nomeadamente também as dimensões da utilização de forma participativa do jornalismo por parte de jovens, nomeadamente de jovens em comunidades em risco, mas também tem trabalhado esta ideia de que hoje em dia o ensino do jornalismo já não se compadece apenas com o ensino das regras básicas sobre como escrever uma notícia, por exemplo, não é? E as regras básicas do newsmaking. Portanto, o que a Lynn Schofield Clark nos diz é que hoje o ensino do jornalismo tem que se cruzar com outras dimensões, as dimensões da interculturalidade, as dimensões dos objetivos do desenvolvimento e outros contextuais que vão fazer, lá está, com que, ou que podem promover esta tal ligação entre os jornalistas enquanto classe e a sua ligação aos cidadãos e à democracia e à educação para os média. Depois, por exemplo, Jacola, uma autora nórdica, trabalha também esta dimensão de que
se calhar, se os jornalistas se relacionarem mais com a democracia e com a educação cívica dos cidadãos, poderão vir eles próprios, aqui quase que numa perspectiva em terceira, por um lado, a beneficiar de, por exemplo, terem mais públicos e mais audiências para o jornalismo. Portanto, aqui eu faço este contextual mais específico também sobre o jornalismo, porque ele de facto acaba por ter o jornalismo nestas múltiplas dimensões, que eventualmente não são as dimensões mais tradicionais do nosso olhar sobre o jornalismo, mas que me parecem muito importantes para pensarmos estes espaços edocomunicativos e do trabalho participativo com crianças e jovens, pensando nos média, nas literacias críticas e também nos contextos de cidadania digital e de participação. Estou curiosa aqui para ouvir sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos aí em Portugal, o DC Educa e o Young Digital. Você pode falar um pouco deles? O DC Educa é um projeto que foi cofinanciado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, através das Academias do Conhecimento, pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em Portugal e também pela minha instituição, não é? Pela Universidade Lusófona e pelo CICANTE. Este projeto, portanto, o período, digamos assim, da vida oficial do projeto já terminou, portanto, o projeto começou em 2019 e oficialmente ele acabou por ser estendido por causa da pandemia. Oficialmente ele terminou em abril de 2021. Mas na verdade ele continua, não é? E esta é também uma dimensão que, por muito que depois é verdade que isto depois vai aqui criando alguns constrangimentos em termos de agenda, porque vou acumulando trabalho, mas a verdade é que tenho a felicidade de participar em projetos que me são de facto muito caros e aos quais as equipas procuram também trazer uma dimensão de vou dizer agora um palavrão que está muito na moda, mas que aqui nós o encaramos com bastante carinho, que é a ideia da sustentabilidade, não é? É pensar como é que depois os projetos podem sobreviver ao fim do financiamento do próprio projeto. E então, posto isto, o DC Educa é então um projeto de investigação-ação participativa que está a ser implementado em centros educativos em Portugal. E o que é que são os centros educativos em Portugal? Os centros educativos são os locais onde estão institucionalizadas crianças e jovens que cometeram um delito tipificado como crime no Código Penal português. E, portanto, elas são sujeitas a medidas tutelares de internamento e, como tal, estão internadas, então, nos centros educativos pela via tutelar. Estes jovens vivem, a pandemia trouxe algumas alterações, mas estes jovens vivem sobretudo em contextos de desconexão digital, portanto a regra é o não acesso à internet, por questões obviamente de segurança, mas de facto, portanto aqui a nossa ideia a nossa inspiração foi precisamente pensar nesta geração digital e quais os constrangimentos que sofre num momento como este, em que as suas vidas estão nos centros educativos e em que há ali uma paragem na aprendizagem digital e do acesso, por exemplo, à internet. Nós trabalhamos com 3 centros educativos, Porto, Vila do Conde e Coimbra. Neste momento estamos ainda a trabalhar no Centro Educativo do Porto e de Coimbra. E o nosso trabalho com os jovens consistiu na preparação de workshops. Cada workshop tinha sensivelmente à volta de 25 horas, dependia um pouco,
depois, mas à volta de 25 horas com estes jovens. Nós trabalhávamos com eles questões, 3 componentes distintas. Por um lado, tínhamos uma fase dos workshops em que trabalhávamos com eles questões mais temáticas, ligadas, por exemplo, à participação, ao olhar sobre o outro, questões, por exemplo, ligadas à cidadania digital, aos direitos digitais, àquilo que é ser cidadão do século XXI. E, portanto, trabalhávamos tudo isto num contexto offline, não é? A não ser depois quando veio a pandemia, eu depois poderei falar um pouco sobre isso. Mas o projeto foi concebido, lá está, para tratarmos todas estas questões de forma offline. Depois, uma segunda parte dos workshops incluíam, nós tínhamos, o projeto foi financiado e, portanto, nós tínhamos um kit de equipamento que incluía computadores, máquina fotográfica, máquina, de vídeo 360, câmara também 360, tripé, gravador de áudio. E, portanto, a ideia era termos depois uma segunda parte do workshop que era prática e, portanto, que era mesmo de ação pela parte dos jovens. E, por fim, tínhamos uma última sessão, essa sim era sempre a última sessão, que era uma sessão de análise crítica, digamos assim, de reflexão sobre aquilo que tínhamos feito ao longo do workshop. Isto funcionou assim até ao início da pandemia. Quando a pandemia começou, fomos confrontados depois com a necessidade de reavaliarmos todo o processo de formação, porque passamos a ter que dar formação à distância. Ou seja, eles próprios em Portugal, se calhar aconteceu até o mesmo no Brasil, mas em Portugal as primeiras instituições a fecharem a quando da pandemia foram os centros educativos, as prisões e os lares para idosos. Portanto, foram os primeiros a fechar. Portanto, nós íamos começar uma ação de formação em abril, portanto já não começamos, e depois tivemos vários meses até percebermos que nos avanços e recuos da pandemia, para conseguirmos concretizar a formação, teríamos de a fazer à distância. E isso levou a que nós tivéssemos de dar, antes de fazer essa formação à distância com aqueles jovens, de dar formação aos técnicos que trabalham nos centros educativos, porque nós não íamos estar lá para pôr a mão na massa, digamos assim, com o equipamento. E, portanto, eles tinham que saber utilizar o equipamento para eles nos acompanharem durante a formação. E surgiu a hipótese, que é aquela em que nós estamos agora a trabalhar, de nós darmos formação a estes profissionais que trabalham nos centros educativos. Portanto, em termos do cotidiano, não é? Nós procuramos sempre, nós enfim, levávamos o nosso trabalho de casa preparado, obviamente, mas aquilo que nós procuramos fazer sempre foi adaptar-nos ao sítio, ao contexto e aos jovens que faziam parte daquele grupo com o qual estivéssemos a trabalhar, porque nós fomos trabalhando com vários grupos e, portanto, ao longo do tempo nós fomos fazendo e refazendo a formação em função de cada um deles. Portanto, como eu vos disse, estavam em regime de internamento, uns abertos, semi-aberto, outros fechado, portanto, o que foi acontecendo é que eles foram, nomeadamente os programas de rádio que foram feitos, as fotografias que foram feitas, os vídeos 360 que eles fizeram, acabaram por ter todos ali o contexto do espaço em que eles viviam e ter sempre estas dimensões. Por um lado, uma dimensão de
como é que eu ia dizer, uma dimensão de eles pensarem o que é que tinha sido o passado deles que os levou a estar com medida de internamento, o presente deles no centro educativo e como é que eles perspectivavam o futuro deles, não é? Portanto, eles foram-se apropriando destas ferramentas que nós levamos para lá e das discussões que fomos tendo, por exemplo, nas sessões temáticas, para pensar em estas questões. E quais foram, portanto, estes jovens, deixem-me só fazer este contextual, alguns deles tinham baixas competências digitais, não é? Nós hoje sabemos que a ideia, o conceito de nativo digital está completamente posto em causa, como é evidente, mas não, e por isso mesmo este contexto reforça essa ideia, não é? De que nem todos temos as mesmas capacidades para a utilização do digital. Portanto, esta oportunidade de nós estarmos a fazer este projeto num contexto offline, mas a falar de questões que são de uma dimensão de cidadania digital, permitiu também e facilitou com que processos nos quais nós tivemos de debater com eles as vidas deles, não é? Os contextos deles, em articulação com as oportunidades ou as faltas de oportunidade no contexto digital. Além daquelas dimensões de que eu falei há pouco, para eles era muito importante pensarem o contexto da vida passada, da vida presente e da vida futura. Havia, e sobretudo as fotografias, foi muito interessante, porque o processo, e há muitos autores que trabalham photo voice, não é? Eu tenho um especial apreço por um colega brasileiro, Daniel Meirinho, que trabalha muito bem estas questões do photo voice. E é curioso que neste projeto, que foi um projeto com uma dimensão tecnológica muito grande, apesar de ele ser feito em contexto offline, as fotografias tiveram sempre aqui um peso muito grande em termos do interesse que os jovens tinham pela fotografia. E eu posso-vos dizer que alguns daqueles jovens nunca tinham pegado numa máquina fotográfica, mas quando pegaram tiveram um olhar muito interessante. Um dos desafios que nós fizemos foi eles pegarem nas máquinas fotográficas e tirarem fotografias àqueles pormenores do dia-a-dia da vida deles no centro educativo, pormenores pelos quais eles passavam todos os dias, mas para os quais não olhavam com olhos de ver. E, portanto, foi muito interessante que aquilo que nós chamamos de fotografias focadas na natureza foram emergindo, nomeadamente fotografias a flores, a plantas, etc., não é? E, portanto estas dimensões, a amizade, a liberdade, a natureza, foram dimensões muito importantes se nós pensarmos na utilização da fotografia. Houve um contexto de ação com eles que foi sempre muito importante, com todos os grupos, que foi a produção musical. Portanto, havia sempre um grupo bastante consistente de jovens que gostavam muito de trabalhar a fazer músicas e a fazer também letras para músicas. Aqui nas letras nós tínhamos também uma outra dimensão, a dimensão da família, não é? Portanto, aqui a dimensão da família estava sempre muito presente. E já agora, se me permitirem, e também aqui para finalizar a parte do DC Educa, para não alongar depois muito no meu tempo, quando nós estávamos a trabalhar ao nível do podcast, com esta inspiração daquilo que poderia ser um programa de rádio, aí, curiosamente, a expressão deles ia muito na linha do pensar a vida deles antes de entrarem para o centro educativo, no centro educativo e depois a perspectivação do que poderia ser o futuro. É aqui muito interessante também, lá está, como é que esta apropriação das tecnologias se relacionou até com aspectos particulares da vida deles.
O funcionamento do DC Educa é muito interessante. Acho que abre algumas janelas para pensarmos a educação midiática no Brasil. E o Young Digital, como está sendo a organização e o cotidiano? E como vocês lidam com os desafios encontrados? Este projeto é financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, que é a entidade em Portugal que financia a investigação, é no fundo o correspondente à CAPES brasileira, não é? Podemos comparar, julgo que podemos comparar. Este projeto de investigação, o UN Digital, que é um projeto sobre, como o acrónimo indica de alguma forma, sobre jovens, notícias e cidadania digital. Portanto, este projeto que está neste momento a iniciar e que eu tenho a honra de partilhar com uma equipa bastante alargada, e eu já agora peço-vos desculpa, volto só atrás um pouco ao DC Educa. Porquê? Porque o DC Educa só foi possível por ter uma equipa interdisciplinar, verdadeiramente interdisciplinar, não é? Portanto, a equipa era composta por pessoas da comunicação, pessoas da educação e pessoas da sociologia e da psicologia, e os dois colegas da psicologia e da sociologia trabalhavam especificamente questões de delinquência juvenil. E, portanto, foi esta equipa, este conhecimento e a aprendizagem que nós tivemos uns com os outros, ainda antes de entrarmos nos centros educativos, que de facto nos permitiu termos avançado tanto. E aqui a equipa do UN Digital é uma equipa também interdisciplinar, muito mais focada, apesar de tudo, na área da comunicação. E eu tenho o prazer de partilhar a coordenação deste projeto com a minha colega Teresa Sofia Castro, que é também coordenadora do projeto. Nós para já ainda não temos assim muito para dizer sobre o projeto. Ele começou em janeiro, portanto estamos mesmo no início. É um projeto financiado há 3 anos, portanto temos ainda um longo caminho pela frente. E eu iria falar só um pouco daquilo que foi o nosso racional em termos de organização para recolha de dados, por exemplo, não é? A esmagadora maioria das pessoas que fazem parte da equipa deste projeto, incluindo eu e a Teresa Sofia Castro, somos investigadoras com um foco na investigação qualitativa. Mas pareceu-nos muito importante neste contexto fazermos também um inquérito. Portanto, nós temos previsto um inquérito representativo, que será uma das primeiras fases do projeto, e que nós esperamos que nos dê assim um panorama geral daquilo que são as dimensões dos jovens, das notícias e da cidadania digital em Portugal. E depois temos em termos de recolha de dados mais tradicional ainda, um conjunto de entrevistas e também diários, recolha de dados através de diários com jovens, e depois com aquilo que nós esperamos vir a conseguir, que é trabalhar com pessoas, sejam crianças, jovens, adultos e idosos, que os jovens com os quais nós vamos trabalhar inicialmente, pessoas que eles consideram seus influenciadores nestas áreas, não é? Pode ser aquela pessoa que me influenciou a gostar ou a não gostar de notícias, foi, por exemplo, a minha avó, não é? E, portanto, o nosso desafio é depois, numa fase seguinte do projeto, falar com essas pessoas. Depois, o projeto terá mais à frente uma dimensão participativa e temos previsto uma redação digital, que vai ser um grande desafio para nós. Portanto, esta redação digital que prevemos vai ter diferentes línguas, o português, o inglês, o espanhol, e aqui o grande desafio é que nós prevemos que esta redação terá muito pouco que ver com as redações jornalísticas tradicionais, não é? Porque e este vai ser um grande desafio para toda a equipa, que é pensarmos o jornalismo, os consumos e as apropriações do jornalismo nos nossos dias,
que têm dimensões múltiplas, não é? E que não se cingem às marcas tradicionais do jornalismo. E, por exemplo, eu estou a pensar muito em concreto, por exemplo, em projetos de jornalismo, de pensamento crítico, por exemplo, no TikTok. Numa fase mais à frente, mesmo já no 3º ano de projeto, temos prevista a formação de jovens e de jornalistas, portanto já há um conjunto de formações nesta área, por exemplo, para professores, outros educadores. Nós estamos também a contemplar essa possibilidade, mas provavelmente vamos concentrar-nos mesmo mais tendo em conta depois aquilo que vão ser os dados recolhidos e analisados ao longo dos 2 anos de projeto, dar formação a jovens e também a jornalistas, não é? Porque os jornalistas, apesar do métier deles ser o jornalismo, aquilo que a investigação também nos tem mostrado é que quando nós articulamos essa dimensão, lá está, com a educação para os média, com a cidadania, é também importante este contextual de formação, com formação. Obviamente, e nomeadamente aqui a parte das entrevistas, dos diários, da redação digital, nós pensamos que ela terá todo o interesse em ser articulada com aquilo que são os contextos de proximidade das pessoas que vão participar nesta pesquisa e que neste momento nós ainda não sabemos exatamente quem são. Por exemplo, relativamente aos diários, nós temos estado a tentar pensar, e se tiverem ideias, por favor, partilhem, como é que nós vamos fazer esta recolha. Porque aqui o interesse será mesmo fazer esta recolha de dados. Se estivéssemos a falar há 20 anos, provavelmente ia ser uma recolha de dados muito ligada a um diário tradicional. Hoje em dia, nós estamos em crer que é possível que isso não faça sentido nenhum. E, portanto, andamos aqui também a tentar perceber como é que poderemos entranhar essa prática do diário no dia-a-dia dos participantes na nossa pesquisa. Os desafios que nós prevemos, vários, eu trouxe aqui poucos, nós prevemos mais desafios do que este, nomeadamente, eu falei-vos há pouco do inquérito, o inquérito será sempre um enorme desafio para nós, porque lá está, como eu disse, nós temos uma prática de investigação qualitativa e, portanto, este vai ser um enorme desafio. Outros desafios, o tema, esta ideia de jovens e notícias nem sempre é bem recebida. Hoje em dia é mais, eu não vos disse, mas a ideia deste projeto, ela tem aqui uma ancoragem também no meu trabalho de doutoramento, no qual eu trabalhei precisamente jovem jornalismo e participação. E eu, durante os 4 anos que fiz o doutoramento, ouvi sempre este tipo de perguntas. Cada vez que eu apresentava alguma comunicação, por exemplo, numa conferência, as perguntas que eu ouvia, elas eram sempre, às vezes eram semelhantes e algumas tinham esta dimensão. Mas o que é que tu andas a fazer? Ninguém quer saber de notícias. Os jovens não querem saber de notícias, nem querem saber de participação. Portanto, eu não consigo perceber o interesse do tema. Hoje em dia, e passados 8 anos quase 9, ainda não está, 8 anos e meio da minha tese de doutoramento, o panorama reconfigurou-se, as notícias entraram mais nas nossas vidas, nomeadamente agora com a pandemia. As notícias passaram também a estar em voga por via de dimensões como a desinformação, as desordens informativas, não é? Portanto, hoje este questionamento já não aparece assim tanto, mas de facto as notícias convivem um pouco, não é? Com esta relação quase de amor-ódio com os seus públicos. Depois eu há pouco também já identifiquei esta ideia, mas afinal o que é notícia, não é? E considerar o que é notícia pela perspectiva das audiências, e nomeadamente audiências juvenis, é uma dimensão também que é desafiante,
não é? Porquê? Porque ela vai nos levar com toda a certeza a ter de ultrapassar estas ideias feitas, pré-concebidas. E depois, aquilo que eu vos falava há pouco, não é? Como é que nós ligamos isto ao que interessa às pessoas que vão participar na pesquisa? E porquê é que eu utilizo muito isto? Porque é que vai interessar às pessoas? Todas estas pesquisas foi assim com o DC Educa e espero que venha a ser assim com o UN Digital. Nós procuramos sempre, como equipa, que o processo de investigação seja também um processo de aprendizagem mútua, não é? Não só nós com os participantes da pesquisa, mas também, eventualmente, porque não, eles aprenderem alguma coisa ou questionarem-se a si próprios durante a pesquisa, não é? E, portanto, é para nós importante esta ligação aos interesses pessoais, não é? Também por isso, e também por aquilo que eu dizia há pouco, a questão do consumo de notícias, e nomeadamente entre jovens, e o relatório do Reuters Institute, por exemplo, mostra isso muito bem. Não só esse trabalho, também outros, mas esse mostra muito bem esta questão da ligação, do interesse pelas notícias estar mais ligado aos nossos interesses pessoais do que aos espaços políticos e de cidadania formais. Maria José, como você tem percebido a dimensão da participação do público nos projetos? Não é assim tão difícil a dimensão da participação no próprio projeto. Os jovens, não sendo nativos digitais, têm alguma capacidade para trabalhar com as tecnologias. Onde nós temos encontrado uma grande dificuldade é na capacidade de reflexão e autorreflexão, que é, nomeadamente, nós tivemos muito esse confronto, por exemplo, no projeto Radioactive, que é os jovens refletirem sobre aquilo que eles próprios produziram, por exemplo, não é? E por isso é que nós no DC Educa tínhamos aquela sessão final que era só para isso. Era uma sessão curta, mas que incidia muito nesta ideia de refletirmos sobre o que fizemos nestas horas que nos aproximaram. Sobre o contexto pandêmico, quais foram as influências que tiveram no projeto? Se não tivesse sido a pandemia, teria sido mais rico. E isso é verdade. Ou seja, eu acho que a pandemia trouxe-nos também a possibilidade de estarmos aqui, não é? Todos, não é? A pandemia também trouxe alguns pontos de melhoria nas nossas vidas, não é? Senão provavelmente não íamos estar aqui neste espaço. Mas é verdade que trouxe muito de negativo. E aqui, no contexto deste projeto, é quase que um paradoxo, mas ele foi pensado para ser um projeto em contexto offline. Nós sabíamos disso desde o momento que começamos a preparar a submissão às Academias do Conhecimento da Gulbenkian, sabíamos que ia ser assim. Mas foi muito interessante porque nós trabalhamos com vários grupos, como eu vos disse, e num dos centros educativos, no Porto, nós fizemos várias sessões de workshops e foi muito curioso que alguns dos jovens que participaram na primeira sessão quiseram participar na segunda e na terceira. Alguns dos que participaram na segunda quiseram participar também na terceira e tínhamos previstas mais, que nunca mais aconteceram. Portanto, o mesmo diria, por exemplo, quando fizemos a última formação, que foi completamente online, em Coimbra, não foi igual, de facto. Portanto, houve aí alguma coisa, é muito curioso, que nós tanto reclamávamos que estávamos num contexto offline para trabalhar algo online, e, na verdade, quando tivemos o contexto digital, pronto, se calhar não estávamos nós preparados para isso, até se calhar nós, equipa de investigação. Tem algo que ficou em minha mente em relação aos conteúdos produzidos pelos jovens que você mencionou. Você acha que, além de um entendimento técnico, exigiu também uma reflexão sobre o conteúdo produzido? Indo diretamente à resposta, isto é sempre uma semente. Não vale a pena pensarmos que é mais do que uma semente, porque é isso, nós plantamos a semente e, como acontece na agricultura,
umas sementes vão vingar, as outras não vão, umas vão crescer mais depressa e outras mais devagar. Nós sabíamos à partida, eu vou aproveitar aqui e falar um pouco do projeto Radioactive, porque nós sabíamos à partida aqui no DC Educa que nós nunca íamos conseguir ter o rasto do que foi a nossa vida na vida deles, a nossa passagem na vida deles. Porquê? Porque por uma questão obviamente estes jovens têm um contexto de vida muito particular e como têm um contexto de vida muito particular, quando eles saem dos centros educativos, eles não pode haver um rastreamento, digamos assim, da vida deles, não é? Porque senão nós estávamos aqui a criar uma trajetória que podia ser muito complicada. E, portanto, nem nós, equipa de investigação, podíamos ter acesso a esses dados. Soubemos, no entanto, isso sim, e enquanto eles estavam nos centros educativos e após a nossa formação, ter havido 3 jovens que passaram a equacionar na vida deles terem um futuro na área da comunicação. E um deles até particularmente numa área que era muito difícil, porque nós falamos destas questões tecnológicas e elas são mesmo difíceis, e quando chega à parte de edição, quase ninguém nem quer saber de edição, porque é difícil, demora tempo. E portanto nós tivemos alguns dos jovens muito interessados, poucos, na parte de edição, e um deles particularmente colocou a possibilidade de vir a seguir isso como um modo de vida. Portanto, as reflexões que nós tivemos com eles foram sobretudo circunstanciadas aos momentos em que estivemos com eles, e num ou noutro caso em que era possível isso, saber-se isso, termos também algum feedback por parte do staff, não é? Dos profissionais que trabalhavam nos centros educativos. E sobretudo fomos tendo obviamente esse acompanhamento com os jovens que também foram participando nas diferentes formações. Nós no final de cada um dos workshops, com cada um dos grupos, nós tínhamos um inquérito, que obviamente é um inquérito qualitativo, não tem qualquer tipo de representatividade, mas servia sobretudo para nós também aferirmos isso que vocês questionaram. Nós tentávamos fazê-lo na sessão de reflexão e também nos questionários. E aquele rastro que fomos tendo foi, por exemplo, algumas dimensões que eles nunca tinham pensado, a questão dos direitos, não é? De pensarem que eles também tinham direitos digitais, não é? A questão, alguns deles, houve uma resposta também muito interessante num dos questionários, de um dos jovens que queria ser canalizador, que era a profissão que ele gostaria de ter, ser canalizador, e portanto viu na formação a possibilidade de aplicar as novas tecnologias à arte de ser canalizador, não é? Por exemplo, não é? E este rasto, em todo caso, neste projeto, é algo que será sempre, mesmo nós continuando com o projeto e mesmo que venhamos a fazer mais formações, nós temos outros centros educativos interessados em que façamos a formação, nós só ainda não tivemos tempo, na realidade. Vai ser sempre difícil por aquela questão que eu falei no início. Estes jovens não podem ser rastreados, não é? Porque senão eles vão estar aqui, parece que a vida deles vai ser sempre marcada por este momento em que eles passaram num centro educativo por uma determinada situação. Muito bom, Maria José. Obrigada e fico feliz pela conversa, por ouvir sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos na Universidade Lusófona e por você ter aceitado o convite. Estes encontros, o que também têm de bom, penso eu, é que nos permitem, lá está, ir criando estas redes, não é? De partilhas, que são sempre muito, muito valiosas.
E eu agradeço mesmo muito. Por hoje é só, mas não deixe de seguir as redes do Observatório da Qualidade no Audiovisual para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.